Gente, boa tarde a todos. Vou tentar... já colocar aqui um celular para não ultrapassar meu tempo. Antes de começar a falar, eu queria fazer alguns agradecimentos de praxe, agradecer ao Dr. Marcelo pelo convite, pela oportunidade, agradecer aos meus colegas de mesa, né, pela oportunidade de compartilhá-la. E queria fazer um agradecimento não usual, já que hoje eu estou na televisão, para quem me ajudou a estar aqui, né? O doutor Tiago me ajudou a fazer a pesquisa, o doutor Tiago Oliveira, né, levantou dados para mim, informações, eu não poderia deixar de agradecê-lo. E agradecer também a quem editou os slides para mim, para deixar bonitinho, porque eu não tenho tantas habilidades manuais. Então, eu tenho duas pessoas que sempre me ajudam, que são o Kevin e a Nájila. Eu não estaria aqui com esse slide bonitão se não fosse por eles. Bom, gente, eu vou aproveitar até as palavras do colega que iniciou o assunto e introduzir um pouquinho uma reflexão sobre o papel que o e-commerce faz hoje na vida de todos nós, não é? E por que isso se torna relevante em termos tributários. Hoje, quando você entra no site da Americanas e você pode comprar de pneu a esmalte, tá? Você não está comprando da Americanas, tá? Você está comprando através das Americanas. Essa possibilidade, o que tem levado a uma expansão sem precedentes do e-commerce? Porque aquele pequeno contribuinte, aquele pequeno agente comercial aqui do estado de Minas Gerais, que não teria como chegar lá no Amapá, através desses sistemas, ele tem chegado até o Amapá. Ele tem uma economia no marketing dele, quando ele usa Americanas. Ele ganha uma escala que ele não ganharia individualmente. E a gente ainda faz uma pesquisa pelos sites americanos, que às vezes aparece, né, você pesquisa lá por pneu e aparece 3 opções diferentes de compra de pneu. Tá? Isso tudo revela uma mudança social muito grande, a qual o direito tributário vai tentar seguir, e, na minha opinião, enquanto tenta seguir, ele tem ficado crescentemente embananado, porque a mudança está sendo muito grande, muito complexa. Nós temos questões sérias do nosso pacto federativo, que ainda não foram resolvidas, e, de certa maneira, quem acaba pagando o preço dessa situação são as micro e pequenas empresas que têm dificuldade de arcar com uma consultoria, uma assessoria tributária que possa lhe orientar nesse caminho. Então, na minha palestra hoje, eu quero repassar o que é comércio eletrônico, como que os marketplaces mudam essa dinâmica do comércio eletrônico, como que se tem realizado a tributação dentro desse cenário das pequenas empresas, especificamente optantes pelo Simples Nacional, se a relação entre os marketplaces vai gerar responsabilidade tributária dos marketplaces em relação às pequenas empresas, e, por fim, a novela do DIFAL, né, que o DIFAL eu vou resumir na novela do DIFAL. Bom, o e-commerce todos nós conhecemos, né? Hoje em dia é uma coisa muito trivial. Quando você quer comprar alguma coisa, a gente já procura imediatamente na internet, mesmo se depois a gente prefira comprar pessoalmente. Tem sido crescentemente regulado, né? Antigamente era só de bens, hoje a gente tem e-commerce de serviço, né? O Uber, de certa maneira, é um e-commerce de serviços. E, na medida em que isso evolui e que vai chegando cada dia mais dentro do nosso cotidiano, mais impactos tributários, inevitavelmente, isso vai acontecendo. E nós temos aí vários ramos do direito que acabam se interconectando com essa situação e, por óbvio, também a tributação. Já os marketplaces, o que eles são? Eles são shoppings virtuais. Eles têm um monte de loja lá. Nós entramos nele, às vezes, sem saber que estamos entrando em outras lojas, né? Nós achamos que estamos comprando das Americanas, mas não estamos comprando das Americanas, né? Nós não compramos exatamente do Uber, né? E essa é uma grande discussão, inclusive, em relação aos impactos trabalhistas e previdenciários. E, na medida em que eu vou trazendo essa dinâmica do marketplace, eu saio de um modelo tradicional,
né, consumidor, compra direta, entrega pelo varejista ao consumidor, e eu coloco ali um novo intermediário. Tá? Existe, claro, uma relação tributável entre o marketplace e a empresa que vende através do marketplace, e essa é uma outra discussão que eu não vou me aprofundar, mas existe uma mudança de dinâmica do e-commerce em virtude da existência dos marketplaces. Qual que é essa mudança de dinâmica? Né? Você ganha em escala, em potência, em onde você pode atingir. O pequeno empresário não precisa mais chegar só dentro da sua região. Ele consegue vender crescentemente para outros estados. E, quando eu começo a trabalhar com outros estados, eu vou me deparar com as questões ligadas ao ICMS. Quando eu começo a trabalhar com outros municípios, eu vou lidar com questões ligadas a diferenças ali em relação ao ISS. Tá? Esse crescimento também vai gerar impactos, né, em termos do Pacto Federativo Fiscal. Porque esses marketplaces eles estão concentrados em alguns estados, em alguns municípios. E o resultado é que, na medida em que nós nos concentramos no e-commerce, porque ele é mais vantajoso para nós, pessoas físicas, nós estávamos gerando uma acumulação, né, de ICMS em alguns pontos específicos do território nacional. Isso vai gerar um problema que eu vou debater daqui a pouco. Bom, quando eu começo com essa mudança para o e-commerce, de imediato, não tem uma grande mudança para as pequenas empresas, né? Elas continuam ali recolhendo os mesmos tributos e por aí vai, só que nessa sistemática operando online. Né? O que foi assim, uma das debates que surgiu foi a respeito, quando eu estava tratando de serviços, das discussões de onde, né, seria devido o ISS, e, recentemente, uma outra discussão vem surgindo. Os estados vêm, 2 estados, se eu não me engano, já imputaram responsabilidade pelo ICMS eventualmente não pago aos marketplaces. Não é? Você está ali intermediando aquela relação, então você tem um vínculo indireto com o fato gerador, e, quando você tem um vínculo indireto com o fato gerador, é possível que lhe seja atribuída a responsabilidade tributária. O Estado de Minas Gerais ainda não descobriu isso, mas eu acho que eu contei para algumas pessoas hoje, e, se os marketplaces vierem a ser cobrados, isso não é minha responsabilidade. Bom, essa novela ela se torna mais complexa com o DIFAL, não é? O que é o DIFAL? Quando eu opero com relações entre 2 estados, eu chego a ter um problema que é o seguinte: eu tenho que gerar arrecadação para o estado de origem e para o estado de destino. Tá? O diferencial de alíquota, em síntese, é a solução brasileira para esse problema, em que uma parte da arrecadação fica com o estado de origem e outra parte fica com o estado de destino daquela mercadoria. Essa é a função do diferencial de alíquotas. Mas o resultado também é que o diferencial de alíquotas aumenta a complexidade. Porque você não vai trabalhar só com a alíquota interna de determinado estado quando você passa a realizar operações interestaduais. Para uma grande empresa, isso acaba não sendo um grande problema. Para as pequenas empresas, isso pode se tornar um grande problema. Essa sistemática ela envolve a alíquota interna, um tipo de alíquota para operações interestaduais, que são as alíquotas interestaduais, e, de fato, essa interação entre elas, que vai variar também de acordo com a região do Brasil, faz a matemática ali ficar um pouco menos simples. Ao mesmo tempo, tinha o problema, e cresce o problema que eu comentei com vocês, de você estar gerando arrecadação de ICMS mais específica em alguns municípios. Tá? E aí vem uma pergunta imediata: o marketplace afeta isso em termos jurídicos? Não.
né? O marketplace ele não está ligado à sistemática do DIFAL necessariamente. Mas, na medida em que, com os marketplaces, você cresce o e-commerce, você tem um impacto direto na necessidade de você regular essas situações. E vai se tornando mais comum operações interestaduais. A gente não vende só mais para o nosso vizinho. Ok? Bom, quando o DIFAL foi criado, ele é mais antigo, tá? Ele não foi criado para quando havia vendas diretas para quem não é contribuinte. Ou seja, se eu, Pilar, resolvesse vender um produto para um consumidor final, né, em Goiás, eu não precisaria recorrer à questão do DIFAL. Com a emenda, né, com a emenda constitucional 87, tem uma mudança, ok? E essa mudança faz com que, em qualquer situação, seja você vendendo ao contribuinte final, seja você vendendo diretamente ao não contribuinte, haveria necessidade de apuração do DIFAL. Ok? Esse aumento de complexidade da apuração, que fica muito claro aqui nos slides, vejam, antes da sistemática da emenda constitucional, se o destinatário fosse não contribuinte, o contribuinte do estado de origem, ele só teria que trabalhar com a alíquota interna. Com a mudança da emenda constitucional 87, o que é que passa a acontecer? Seja se você está destinando o produto ao contribuinte ou ao não contribuinte, você vai ter que trabalhar com a sistemática do DIFAL. Tá? As micro e pequenas empresas, diante dessa situação, né, que foi criada, e especialmente com o convênio com o FAS 93/2015, que expressamente deixou, né, marcado que o DIFAL seria aplicado, inclusive, para as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas tomaram uma medida judicial, uma ADIM. E o resultado foi a nova sistemática do diferencial de alíquotas não se aplicaria às empresas optantes pelo Simples Nacional, por meio de liminar. Aí ficou todo mundo feliz, só que liminar é uma decisão provisória. E, sendo uma decisão provisória, não é garantido que esse entendimento vai prevalecer. E talvez ele não prevaleça justamente porque o STJ e o STF têm uma compreensão de que o Simples Nacional é um regime optativo. Tá? Você opta por ele e goza ali de um pacote. Se você não gostou, você pode ir para o lucro real, para o lucro presumido, vai ter DIFAL do mesmo jeito, ok? Mas o Simples é um benefício. E ele, sendo um benefício, ele não tem que resolver todos os problemas do contribuinte. Mas, nessa liminar, o que os ministros entenderam? Os ministros entenderam que essa nova sistemática é tão complexa e ela onera tanto as micro e pequenas empresas, seja em sentido do custo direto, quanto no sentido do custo indireto da tributação, que deveria ser revista a sua aplicabilidade às empresas optantes pelo Simples Nacional. Ok? E a liminar continua vigente, ok? Aplicável aí nas vendas para não contribuinte do Estado localizado em outra unidade da Federação, no caso das empresas optantes pelo Simples Nacional. Isso impede o Estado de lançar? Não. Isso não impede o Estado de lançar, até para evitar a decadência. Por outro lado, né, se o Estado fizer o lançamento, isso tem vários impactos na seara do contribuinte. Não é? E talvez ele tenha que tomar uma medida judicial, mesmo com a liminar, em virtude desses impactos na esfera do contribuinte. Tá? Só para deixar mais claro, quando eu tenho uma empresa optante pelo Simples Nacional, ela tem que apurar dentro da sistemática do DIFAL ou de uma substituição tributária, é como se ela tivesse, por um lado, andando dentro do Simples Nacional,
por outro lado, não andando dentro do Simples Nacional. Isso é uma lógica própria do Simples. Nem todos os tributos estão integralmente dentro do Simples Nacional. Né? Quando eu trato de ICMS-ST, em algumas situações, a apuração tem que ser em separado. ISS também. Retenção na fonte de imposto de renda, às vezes, também. E assim sucessivamente. Só que, quando você eleva a complexidade, custo direto, custo indireto, não gera creditamento desse ICMS, você vai deixando a opção pelo Simples mais cara. E talvez aí, em termos de tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, você já não esteja obtendo mais, cumprindo mais com esse fim constitucional. Bom, e se eu sou contribuinte, o que eu vou fazer? Né? Mesmo porque o público da FEComércio deve abranger vários não advogados. Eu vou ficar desesperado porque eu tenho uma liminar, mas que talvez tenha lançamento, e talvez depois essa liminar caia e o fisco vai poder me cobrar retroativo, né, dentro desse cenário. Bom, você pode começar a fazer a realização do depósito. Só que isso vai te envolver o mesmo problema que a gente já comentou. Você vai ter que ter alguém para te ajudar, orientar na apuração desse diferencial de alíquota. Tá? Você pode não realizar o depósito e esperar para ver, que é o que a maioria das micro e pequenas empresas está fazendo diante dessa liminar. Ou você pode começar a guardar recursos financeiros, porque existe a possibilidade dessa liminar cair. Tá? E olha só, então, qual que é o cenário? Você não está apurando de acordo com o DIFAL, está, talvez, aplicando, né, a sistemática anterior, mas essa sistemática nova, se a liminar cair, ela vai lhe ser aplicada. E você tem que se preparar para essa situação. Se você não fez nada específico, ainda existe a possibilidade aí, né, da decadência e medida judicial depois para reverter os efeitos negativos do próprio lançamento, feito para evitar justamente a decadência. Isso, claro, gera um ambiente de insegurança jurídica e gera, na minha opinião, alguns problemas e algumas reflexões mais amplas do que as 3 que a gente pode tirar diretamente dessa situação. A primeira é a seguinte: esse problema não vai diminuir, ele vai crescer. Por que ele vai crescer? Porque a realidade dos marketplaces só cresce. Tá? Nós vamos comprar mais e mais por meios virtuais. Depois do coronavírus, então, nós vamos ficar 4 meses comprando online, e talvez isso abra, né, mais ainda esse mercado. É uma situação sem volta. O mundo está se globalizando desde que nós saímos da África. Né? Desde que nós saímos da África, lá, viemos pelo mundo, nós estamos num processo de globalização. Esse processo não vai mudar porque a gente resolveu fazer um ICMS estadual. Tá? Ele não vai ser contido pela lógica tributária que nós criamos. Ele pode ser prejudicado, ele pode gerar confusão, ele pode atrapalhar o empreendedorismo, ele pode atrapalhar a economia, mas esse é um processo sem volta. Segundo, né, creio eu que, crescentemente, os estados vão imputar responsabilidade tributária aos marketplaces pelas compras e vendas realizadas através de seus mecanismos. E, quando fiz o slide, não pensei que eu podia estar dando ideias erradas. Né? Também acredito, pelo que eu entendo e li, eu li muito sobre o Simples Nacional quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, que o STF e o STJ, em regra, entendem que o Simples é uma opção, é um pacote e é um benefício. Então, ele não tem que ser perfeito. Se ele não tem que ser perfeito, a nova sistemática do DIFAL pode ser ruim, é certamente, para o contribuinte, não estou falando em termos de pacto federativo, mais complexa, mas, né, o Simples não veio aqui para resolver todos os problemas da micro e pequena empresa. Tenho certeza também que, com isso, muita empresa que está no Simples, talvez o Simples não seja mais o regime mais vantajoso. Por quê? Porque, quando ela opera com operações inter
estaduais, a consequência é que ela perde a possibilidade de creditamento desse ICMS. E talvez, se ela tivesse em outro regime, essa empresa, ela pudesse fazer esse creditamento. Então, muita empresa está no Simples achando que é, né, a melhor solução para ela, mas, se ela fizer uma apuração cuidadosa, se ela está trabalhando muito com outros estados, ou se ela, né, tem outros motivos, se ela tem X funcionários, talvez o Simples não seja mais o melhor regime. E, além disso tudo, né, que são conclusões diretas da apresentação, eu tenho um sentimento de que o Simples não é mais a única solução que nós podemos ofertar para as micro e pequenas empresas. Nós temos que dar um jeito, tal e qual outros países, de recepcionar as micro e pequenas empresas dentro do lucro real. Tá? Portugal, por exemplo, tem várias medidas dentro do lucro real diferenciadas para as micro e pequenas empresas que não se adequam à lógica do Simples Nacional, porque isso vai ficando cada vez mais frequente. Porque o Simples tem teto, o Simples tem várias restrições. Quando a gente está pensando em economia globalizada, em investimento, a gente se depara com um problema significativo, que é o Simples tem um monte de limite a aporte de capital e investimento. Tá? Então, a minha reflexão, ao final de tudo, é: nós temos que repensar o nosso tratamento das micro e pequenas empresas em termos de política tributária, e as micro e pequenas empresas têm que ficar mais alertas sobre se o Simples é ou não o regime mais vantajoso para elas. E, com isso, agradeço novamente a todos e passo a palavra ao presidente de mesa.